gestor de renda variável da Claritas. Hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de março. Tá? Primeiro, olhando um pouco o cenário global continuou positivo para o mercado acionário americano, bolsas para cima, dados de atividade vindo mais fortes do que o imaginado, inflação, por sua vez, um pouco convergindo de forma menos rápida do que anteriormente imaginando, leva a um cenário onde você está vendo maior resiliência do PIB, então revisão para cima do PIB, revisão para cima dos lucros das empresas, com isso bolsa sobe, mas você começa a discutir o cenário de corte de juros. Tá? Hoje o nosso cenário da Principal ele é 3 cortes a partir de junho. Tá? Esse é o nosso cenário base, permanece, mas já é um cenário que, vamos dizer, o risco dele aumentou. E o risco dele aumentou para eventualmente ser menos cortes ou cortes mais para frente. Tá? E de certa forma, gente, é um cenário onde acho lá fora é um cenário positivo para ações, que termina sendo um cenário não tão bom para mercados emergentes. Tá? As coisas estão funcionando tão bem lá nos Estados Unidos, por que eu vou correr esse delta adicional de risco para estar em mercados emergentes? Quando a gente vem aqui para o Brasil, a dinâmica é um pouco parecida. Tá? Você teve números de atividades, emprego, consumo, todos os números relacionados à atividade econômica surpreendendo positivamente. Então a gente começa o ano falando de PIB 1,6, ainda é o nosso cenário base. Tá? Mas é um cenário que muito provavelmente vai ser revisto em breve. E é o que a gente está discutindo aqui, se a gente deveria rever esse cenário de 1,6 de crescimento de PIB para esse ano para 2, ou quiçá 2,3%. Então é mais atividade aqui no Brasil também. Tá? Uma dinâmica o que leva a uma dinâmica de inflação um pouco mais resiliente. E a gente começa a ter que discutir aqui no Brasil o terminal rate se vai ser acima do que a gente havia imaginado anteriormente. Tá? Então, isso sobre o plano macroeconômico foi o principal ponto aqui desse último mês. Mas 2 novos eventos chamaram a atenção. Um foi a perda de popularidade do presidente Lula em diversas pesquisas. Isso, sob a ótica de risco, é ruim, no sentido que você pode fazer com que o governo se desespere e tenda a adotar medidas mais populares, mais negativas, se distancie um pouco da visão pragmática da gestão do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, do Haddad. Tá? Então isso aqui gera algum ruído. E sob a ótica micro, você teve um ruído gigantesco ali envolvendo a Petrobras, a proposta da administração da empresa de pagar, além da política de dividendos, pagar 50% do que sobrou de lucro. A princípio, o governo não está acatando essa proposta. Estariam mandando para uma reserva, muito ruído, troca de presidente da Petrobras, não troca, isso fez com que as ações caíssem, tá? De certa forma, gera ali uma percepção muito grande de ingerência política na Petrobras. Isso terminou contaminando aí um pouco a performance das ações da Petrobras, mas de uma maneira geral o ambiente na bolsa, tá? Então você teve esse segundo evento acontecendo durante o mês de março. Vou agora dividir com vocês alguns slides. A gente vai, como a gente costuma fazer todo mês, falar com um pouco mais de detalhes, fundo a fundo, case a case. Eu até já peço um pouquinho de paciência, que esse mês temos 2 cases novos na carteira, então vou gastar um pouquinho mais de tempo do que o usual, porque a gente vai passar aqui por esses 2 casos novos, tá? Então, começando aqui pelo Claritas Long and Short, ele performou aqui praticamente em linha com o CDI, 98% do CDI. Quando eu olho no ano,
ele sobe 3,24 ou 123% do CDI, tá? Últimos 12 meses 117 CDI, 24 105, 36 106 e desde o início 153% CDI. Esses últimos 3 anos foram períodos bem difíceis para a gestão, mas a gente conseguiu aqui ao menos, de certa forma, empatar aqui acima do CDI. Em termos de alocação de risco, estamos aqui no patamar relativamente alto, 75%, um pouquinho abaixo do mês passado, mas ainda no patamar um pouco mais elevado. Em termos de exposição bruta, 56,5% de exposição bruta, com 13% de exposição líquida, quando ajustado por beta um pouquinho mais, 14,9%. Principais destaques positivos em pares, o destaque foi Cyrela comprado contra a Zetec, Kerdal contra os Minas, e Eletrobras PN contra o N. Essa aqui a gente andou zerando essa posição. Ação direcional, destaque positivo para PetroRio, Cury, a ação long contra o índice Tenda, um destaque positivo, Sabesp, e aí Petrobras como destaque negativo, tá? Ação short, a Engie, Tractebel e Odontoprev, destaque negativo aqui XP e VEG, tá? Quando olha aqui o fundo valor, o IBX caiu 0,73%, tá? A gente conseguiu subir aqui 1,54 no mês de março. Com isso, no ano, o fundo cai 0,22 contra 4,29 de queda do IBX, um pouquinho a mais do que, um pouco mais do que 4% de alfa nesse período. Quando a gente olha aqui os últimos 12, 24, 36 meses, em todos os períodos a gente está acima do IBX, tá? Principais destaques no mês: Santos Brasil, PetroRio, Sabesp, Arezzo, Direcional, e destaque negativo: Vale, Vamos, Energisa e Petrobras. Observe aqui um certo efeito portfólio, tá? Onde a gente ganhou em PetroRio, quase que cobrindo as perdas de Petrobras. Você teve, acho que, um movimento do mercado de venda de Petrobras após todo o barulho em relação aos dividendos, e compra de PetroRio para manter a exposição de petróleo, tá? A gente não fez isso, acho que a gente já está num tamanho de PetroRio, que é o tamanho que eu tenho conforto quando a gente olha o perfil de risco da empresa sob a ótica microeconômica. Eu acho que a gente chegou a reduzir um pouco Petrobras, mas não tenho conforto de aumentar ainda mais PetroRio, já é uma posição relevante para a carteira. Agora vamos lá, as principais mudanças que a gente fez aqui na carteira ao longo do mês, tá? Então, em exportadoras, quais são os movimentos que a gente faz? A gente faz uma redução aqui de Petrobras, tá? Após o evento, a gente julgou que você tinha um aumento razoável de risco, então a gente chegou a reduzir 20% a posição em Petrobras pós-evento, tá? E ao mesmo tempo que a gente começa a perceber o petróleo andando. Então, a gente chegou a reduzir 20%, ao longo do mês recomprou metade, então já havia reduzido ao final do mês 10%, tá? E mais recentemente, agora, a gente voltou a reduzir de novo nesse comecinho de mês, tá? Então a gente está a gente está ali uns 20% abaixo hoje, vis-a-vis o que a gente tinha na virada de fevereiro, tá? Gente, assim, sendo bem pragmático aqui em Petrobras, a gente acha que o cenário base volta a ser o pagamento desse dividendo que foi retido, tá? Eu acho que a Fazenda conseguiu mostrar o seu ponto, então eu acho que volta a ser o cenário base. Por outro lado, o que deveria ser um trigger muito positivo, mas isso está acontecendo concomitantemente com a discussão da saída do Jean Paul Prat, com a possível entrada do Mercadante, tá? Então tem uma deterioração na liderança da empresa, um maior risco de medidas heterodoxas a acontecerem. Então a gente preferiu reduzir um pouco a posição. Por outro lado, não tenho conforto de reduzir muito mais, tá? Eu acho que a Petrobras está num patamar de valuation muito barato.
o fundamento de petróleo também no mundo está numa dinâmica muito positiva. Eu acho importante manter uma exposição relevante aqui em petróleo, e essa exposição ela se dá através da posição de Petrobras e PetroRio. Tá? Aqui, ainda nas exportadoras, a gente fez uma pequena redução em Vale, aumentando aqui a Gerdau. Mais tático, a gente acha que a recuperação da Gerdau, eu não quis mexer muito aqui o tanto que a gente tinha em commodities metálicas, então a gente fez uma troca de Vale por Gerdau, e a gente acha que a dinâmica de recuperação um pouco da Gerdau pode ser mais rápida do que a dinâmica na Vale, tá? Então, isso aqui, no final do dia, a gente reduz aqui um pouco o tamanho de exportadoras, vai para 20,5%. Olhando aqui a dinâmica da estratégia de valor, vamos falar bancos de uma maneira geral. Bancos a gente fez bastante mudança aqui na carteira, então eu terminei de zerar a Banco BTG, BPAC. Continuamos gostando muito do caso, é apenas uma questão de valuation, chegou no patamar de valuation que a gente achou melhor zerar taticamente. Em algum momento a gente tende a voltar, tá? Mas porque a gente gosta bastante do case, é só uma questão de colocar um pouco no bolso e esperar um momento melhor para voltar. Então a gente zera Banco BTG, a gente decide alocar um pouco em Bradesco. Tá? Claramente você está tendo uma dinâmica ali. O cheque em branco para mudar a cultura e para fazer o turnaround do banco foi dado. Não é um processo que vai acontecer de um trimestre para o outro, tá? Mas tem uma melhoria um tanto quanto cíclica que já está contratada, e a gente está vendo as pessoas, o novo time tomar uma série de decisões que eu acho que vão na linha correta. Então, dado o patamar de valores do Bradesco, dado uma melhoria cíclica que eu acho que já está contratado, dado o direcionamento correto, faz sentido ter alguma exposição em Bradesco. Então a gente aumenta aqui, coloca 3,5% em Bradesco. Seguimos com uma alocação prioritária no setor a posição Itaú, que inclusive aumentamos um pouco, tá? E também tomamos a decisão de fazer uma redução um pouco maior aqui em Banco do Brasil, realizando um pouco lucro depois de uma performance muito forte que o Banco do Brasil teve, e monitorando um pouco a rentabilidade do banco, tá? Quando a gente faz alguns ajustes em relação à contabilidade do Patagônia no quarto trimestre, a gente percebeu alguns trends de deterioração da rentabilidade. Então vamos reduzir um pouquinho, colocar um pouco no bolso, aguardar, e aí ali na frente a gente volta a aumentar se for o caso, tá? Ainda aqui no tema valor, Santos Brasil, a gente fez uma leve redução, tá, em função de uma performance muito boa no trimestre, tá? Nesse último mês. A dinâmica do Santos Brasil ela foi muito sofrida em termos de volumes, mas a partir de meados de novembro você teve uma recuperação muito forte de volumes crescendo aqui alguma coisa na casa de 25%, 30%, acho que se não me engano deu 29% de crescimento de volumes no primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre do ano passado, tá? Muito forte, ainda com pouco impacto de um volume adicional que vem derivado de um problema que um competidor teve, um acidente em um navio no seu cais, que isso vai também aumentar um pouco mais a dinâmica de volume aqui para Santos Brasil, tá? E um dos casos novos que a gente tem na carteira para comentar, Serena, eu tenho alguns slides, vou falar dela ali na frente, tá? Então, Serena, a gente na virada do mês tinha 1,25, a gente entrou no follow-on, hoje a gente já está mais próximo de quase 2%, tá? 1,78. O que mais? Aqui em crescimento, a gente fez um pequeno aumento aqui em Vamos. Basicamente, gente, a gente concentrou as posições que a gente tinha do grupo Simpar na Vamos. Então a gente tinha ainda um residual de posição em Movida, que a gente toma a decisão de zerar para aumentar a posição em Vamos. O quarto trimestre foi divulgado, foi tão fraco quanto era esperado que fosse, tá? Mas a gente
começa a perceber uma dinâmica de melhoria acontecendo, tá? O que atrapalhou bastante o quarto trimestre foi a dinâmica das concessionárias. A empresa já tomou a decisão de parar de comprar enquanto não vendeu o estoque que se acumulou nas concessionárias, e também chegou a um acordo com os fornecedores de dar um bônus, de uma bonificação em cima da venda desse estoque para repor a margem, a margem na venda desse estoque. Tá? Então, está acontecendo, primeiro trimestre já vai ter uma certa inflexão nessa dinâmica das concessionárias, mas lembrando, é um segmento que preocupa pouco, tá? É um segmento mais cíclico mesmo, tá? Pegou um ciclo ruim ano passado, mas tende a melhorar. O segmento de locação, que é o core business aqui da Vamos, mais um trimestre forte em termos de implementações, na casa superior a 1 bilhão de implementações, ainda com o nível de distrato que incomoda. Esse nível de distrato ainda pode permanecer mais 2 trimestres, tá? Mas no nível de implementação forte, pouco mais de 1 bilhão de reais, e quando a gente vira para o primeiro trimestre, vai ser um primeiro trimestre ainda muito forte também. Mais de 1 bilhão, a gente estima aqui entre 1 bilhão e 1 bilhão e 200 de novas implementações de caminhões para aluguel, e adicionalmente fecharam o deal com a Petrópolis. Isso aí vem mais uns 500 a 600 milhões de ativos alocados. Então você vai ter um primeiro trimestre muito forte, e a dinâmica do segundo trimestre segue organicamente também muito positiva. Expectativas do mercado ficaram muito baixas, então a gente espera que você tenha aqui uma gradual recuperação de resultado e retomada de confiança do mercado nesse case, tá? Por fim, um outro caso novo, Intelbras. Na virada do mês a gente estava aqui com 1,40, também tem alguns slides que a gente vai falar um pouco sobre esse caso, tá? Falando aqui rapidamente sobre o long bias, ele faz aqui 1,87 no mês de março, tá? No ano 1,28 contra 3,08 aqui do IPCA mais yield da IMAB. Aqui um pouco a foto da carteira do long bias, tá? Deriva aqui da carteira do valor, depois você tem alguma coisa como 40% de gross exposure vindo de operações do long e short, e put de Bovespa aqui 20% de proteção. Aqui só mostrando um pouco a dinâmica do mês. Carteira long contribuiu com 1,68, o short foi negativo em 0,11, os pares contribuiu aqui com mais quase 0,5%, e opções negativa aqui em 0,20, tá? Agora vamos falar aqui, deixa eu começar falando aqui da Serena, tá? É uma tese nova de investimentos que a gente traz aqui para a carteira, uma tese que a gente eu tenho sido muito vocal nos últimos meses, talvez anos, sobre uma visão negativa de preço de energia no médio e longo prazo. Inclusive foi um tema importante ali no forte de Eletrobras, tá? E agora essa visão até que permanece, não mudou, mas Serena, apesar de ser uma empresa de geração de energia, a gente, por características idiosincráticas dela, suplanta todo esse risco setorial. Então vamos só entrar aqui um pouco no mérito da tese de investimentos. É uma empresa, é um grande desenvolvedor de energia renovável. Então fez o IPO quando tinha 255 megas de capacidade. Hoje multiplica por 11 vezes essa exposição, com muita assertividade nesse processo de crescimento. Tá? Um dos poucos cases onde você está entregando on time and on budget. Tá? Acabou de passar por um ciclo relevante de crescimento, onde ela saiu da casa de 1.900 megawatts de capacidade para 2.800. Tá? É aquele momento onde você alavanca um pouco a empresa para fazer o ciclo de investimento, você tem muita dívida, mas o próximo ciclo é uma certa desalavancagem, onde você vai ter uma geração de caixa muito forte acontecendo, desalavancando a empresa.
Vale mencionar que nesse ciclo de investimentos, eles conseguiram fazer um investimento relevante, 260 megawatts de capacidade, no Texas, nos Estados Unidos, marcando a entrada deles no mercado americano. Tá? Uma entrada muito assertiva. Esse projeto já está, de certa forma, de-risked, com uma taxa de retorno ali na casa de dólar mais 11%. Tá? E tem no pipeline a duplicação desse projeto. Em um momento, gente, que toda essa dinâmica de a inteligência artificial, toda essa dinâmica dos data centers, estão fazendo com que exista uma demanda muito acima do usual por energia, em particular energia limpa, nos Estados Unidos. Então, no momento em que você eventualmente pode ter no Brasil uma redução da sua capacidade de crescimento, por razões específicas de sobre-oferta no Brasil, ele dominou uma nova avenida de crescimento, que é esses parques no Texas, tá? Então chama bastante atenção essa possibilidade que praticamente só ele tem de continuar crescendo através desse investimento nos Estados Unidos. Por outro lado, existe uma mensagem muito forte do management de, poxa, se você tem uma empresa no Brasil, custo de capital do Brasil para investir lá fora, não parece ser uma decisão muito razoável. Então eles fizeram esse primeiro investimento, tomaram uma decisão estratégica de até 250 milhões de dólares. Esse dinheiro já foi investido lá para fazer o Goodnight 1, tá? E a decisão de fazer o Goodnight 2, ela pressupõe que você, de certa forma, recicle esse capital que já foi empregado lá fora. Então, a exposição que a empresa tomou de ter essa arbitragem negativa, vamos dizer assim, do custo de capital brasileiro para o investimento lá fora, é limitada a 250 milhões de dólares. Então, você começa a criar um pipeline de crescimento lá, que pode ser um pipeline meio que asset light, onde você vai estar desenvolvendo, você desenvolveu Goodnight 1, conseguiu travar retornos na casa de dólar mais 11, provavelmente vai monetizar isso no patamar dólar mais 7, dólar mais 8, e consegue fazer a bicicleta girar e começar a fazer o crescimento self-funded com a própria operação, com o próprio capital da empresa que já foi enviado para fora, tá? Em termos de valuation, apesar de todo esse crescimento, de ter conseguido entregar on time, on budget, hoje a empresa está negociando abaixo do que seria seu custo de reposição, tá? Então, aqui ela hoje negocia 4,5 milhões por megawatt, e se você pegar aqui custo de investimento ou custo de deals similares, todos acima do valuation que a empresa negocia hoje, tá? Isso chama bastante a atenção, tá? Preço médio de venda aqui do portfólio, R$ 219, tá? E a gente vê aqui, gente, você virou o ano com uma alavancagem quase 5 vezes. Essa desalavancagem, ela desacelera, com a geração de caixa, partindo do pressuposto que você não vai ter grandes investimentos no Brasil, tá? Você tem uma desalavancagem muito forte para acontecer nos próximos anos, com a redução do CAPEX. Mas assim, lembrando, gente, no nosso modelo, a gente está colocando 0 de novos investimentos. Não é o que eu acho mais provável que vai acontecer, tá? Eu acho que provavelmente vai acontecer algum investimento muito seletivo ao longo desses próximos anos. O meu ponto é, com todo esse track record, se esse investimento acontecer, ele vai te agregar valor. Então, a gente está confortável com um cenário onde você está precificando 0 de novos investimentos, mas eu acho mais provável o cenário onde esses investimentos aconteçam e vai te agregar algum valor. Tá? Por exemplo, o Goodnight 2, esse eu acho que já é quase certeza que vai acontecer, a gente não está modelando ele. Então, provavelmente ele te agregaria um delta de retorno aqui. Tá? Outra coisa, a gente tem uma visão bem preocupante com sobra de energia. A gente vê aqui o balanço energético assumindo aqui 10% já de GSF, que as hídricas gerando estruturalmente 10% abaixo do que seria a capacidade delas.
Estamos falando aqui de uma sobra de capacidade na casa de 20%. Tá? É muita sobra. E essa sobra só vai se neutralizar lá na 2032, 33, 34. Tá? Então, essa é um pouco a nossa visão. Desculpa, essa aqui é a sobra, considerando o GCF 10%, aqui seria a sobra, considerando a hídrica gerando plenamente, aqui seria a sobra, a hídrica gerando 90% da sua capacidade, tá? E aqui é a linha azul clara, adicionado da construção das térmicas que estão lá no PL da Eletrobras, tá? De qualquer forma, a gente percebe aqui que o ano de convergência da oferta e demanda está ali na 2032, 33 e 34. Repara o balanço de energia que é dessa empresa. Ela está 100% contratada até 2031. Ela começa a ter alguma exposição em 2032. Tá? Nas nossas premissas, a gente está vendo aqui uma taxa interna de retorno na casa de 10%, assumindo uma recontratação da energia a R$140. O custo marginal de expansão está para lá de 200. Por que a gente... E aqui a gente faz uma sensibilidade. Tá? Se for precificar lá próximo de 200, a tua taxa, tua TIR real já seria aqui 11, 12%. Tá? Por que a gente mantém ainda no cenário base extremamente conservador? Porque tem muitas variáveis que podem acontecer. Inclusive, você pode continuar tendo investimentos em solar, que é o próximo caso que a gente vai mencionar da Intelbras, que façam com que você tenha uma sobra mais duradoura e mais perene do que a gente tinha imaginado. Então, hoje, eu acho que 140 parece ser uma tese extremamente conservadora para o cenário de 2032 para frente. Daqui para lá, acho que pode ser menos. Mas para esse cenário de médio e longo prazo, parece, quando a oferta e demanda voltam a se encontrar, parece ser conservador. E nesse cenário conservador, você tem, sem colocar nenhum investimento novo, sem colocar... você tem aqui alguma coisa como 10% de taxa interna de retorno real. Me parece, para o perfil de risco-retorno desse case, bem atrativo. Tá? Um outro tema que nos preocupa muito no segmento de renováveis é a questão do curtailment, que é quando chega na hora do meio-dia, 1h, você tem muita geração de solar e você está tendo que mandar desligar outras fontes de energia, tá? Por falta de demanda. Então, olha como é que é interessante aqui o posicionamento da Serena nesse tema de curtailment. O curtailment em 2023. Olha como ela tem um curtailment muito menor do que os seus pares. E por que isso deriva desse curtailment muito menor? Primeiro, um pedaço da geração é os Estados Unidos. Segundo, você tem geração aqui no Sul. O Sul não tem problema de curtailment. Tá? Terceiro, você tem 309 megawatts que estão conectados diretamente na distribuidora. Então você também não tem problema de curtailment. E para o que sobra, olha o perfil aqui de geração. Tá? Esse aqui é o perfil da geração da Serena por hora do dia. O momento que ela gera menos é justamente o momento que você tem mais sol e mais curtailment. Então aqui, olha as barrinhas azuis claras, é o horário que você tem curtailment. E aqui é o horário que ela gera. Ela tem um perfil, os parques dela tem um perfil de geração noturno. Então, com isso, ela está menos exposta a essa temática de curtailment, tá? E aí, por fim, gente, aqui é geração vis-à-vis a certificação, tá? Numa curva normal, as empresas, a garantia física está mais próxima aqui do que seria o topo ali, o P50 de uma curva normal. Aqui a gente pega o histórico de ventos da Serena, tá? E você vê que você tem grandes flutuações. Okay? Nos últimos anos, você teve um período de ventos muito fraco. O mercado passou a questionar muito a capacidade, se aquela certificação será atingida no médio e longo prazo. Tá? E passou-se a se usar o conceito do P90, que é aquele ponto da curva normal onde você tem 90% de gerar ao menos aquele valor. A Serena, nos últimos anos, está gerando o seu P90.
os pares estão gerando abaixo desse P90, tá? A gente precifica com o P90, tá? E de certa forma, assim, se voltar para uma normalidade, você teria aqui um benefício para capturar, tá? Só colocando aqui em 2023, por exemplo, ela gerou 810, o P90 seria 845 e o P50 seria uma geração mais normalizada na casa de 930. Então você teria aqui alguma coisa para ir buscar. Em suma, gente, aqui o resumo da obra, o que é? Uma empresa de geração de energia que conseguiu criar uma avenida de crescimento no Texas, onde você pode ter crescimento vindo lá de fora, no momento onde você tem pouca capacidade de crescimento aqui. Você está no momento do ciclo onde ela vai passar por um processo de desalavancagem. Estamos colocando as piores premissas possíveis no processo de modelagem, a gente chega ali a uma taxa interna de retorno na casa de 10%. Eu tenho um grande conforto que ao menos esses 10% a gente vai conseguir monetizar ao longo do tempo, tá? Então é um pouco esse o risco-retorno que a gente está visualizando aqui. Seguindo aqui para o próximo case, Intelbras. Tá? Intelbras, gente, é um case que desde o IPO a gente olhou com bastante atenção essa tese de investimentos. Tá? Ela tem o segmento de segurança, tem o segmento de comunicações, tem o segmento de energia. O grande vetor, a grande vantagem competitiva dela é ter uma rede de mais de 80 mil revendedores em todo o município brasileiro. Então ela tem uma capilaridade gigantesca. Tá? E são esses revendedores que vão na casa do cliente instalar a câmera, colocar o alarme, interfone, colocar redes corporativas, colocar o telhado solar e assim sucessivamente. Então, o modelo de negócio, essa rede, e usar essa rede para também derivar qual é o equipamento que você vai produzir, vai importar para abastecer essa rede, é o grande vetor de diferenciação dessa empresa, tá? Muito mais do que alguma vantagem competitiva na produção de alguma câmera ou algum alarme. Não é isso. Meu ponto eu vejo a vantagem competitiva dela muito mais no lado de prestação de serviços do que no lado industrial, tá? Seguindo aqui, olhando aqui o energia solar, olha como é que cresceu muito forte, tá? Em 2022, calma aí, só um ponto. Então, qualitativamente falando, a gente gostou bastante desse tema, dessa empresa, desde a época do IPO, mas não entramos, continuamos monitorando. Por quê? Porque o quantitativo não nos atraiu. Na época, ela negociava alguma coisa aqui na casa dos 25, 30 vezes lucro. E a gente achou um tanto quanto excessivo, tá? Aqui no segmento de energia, eles vieram com crescimento orgânico, tá? Aqui o grande produto é o telhado solar, é o energia solar, tá? E cometeram um mau passo, como grande parte das empresas que fazem a IPO cometem, que foi uma aquisição que não se provou boa o suficiente, tá? Então, grande parte desse aumento aqui da rentabilidade em 2022 veio de uma aquisição de vendas, veio de uma aquisição, não se provou uma aquisição muito boa. O mercado, você teve uma corrida para fazer investimentos até 2022, porque você tinha ali uma dinâmica regulatória, tá? Até quem colocasse capacidade até aquele momento, você tinha uma dinâmica regulatória diferenciada, era muito boa, tá? E na sequência para 23 você teve uma queda forte de receita, você teve aqui um problema de sobreestocagem e tudo mais. Então você teve aqui uma conjuntura negativa em um dos segmentos importantes da empresa, tá? E aí eu acho que o mercado olhou essa conjuntura negativa e quase que perpetuou isso como uma nova realidade. A gente não vê isso, a gente vê uma safra ruim, a gente vê uma empresa que tem os fundamentos, as vantagens competitivas dela permanecem, tá? E agora
a gente consegue entrar nesse case mais próximo de 10 vezes PI para o ano que vem. Então, agora, o qualitativo para mim não mudou muito, eu consigo entender que houve um erro aqui, mas é muito mais conjuntural do que estrutural. Esse próprio segmento aqui solar, apesar de até 2022 regulatoriamente você ter uma condição muito específica, muito boa, quando eu olho para frente, o preço do equipamento caiu mais de 30%. Então, o economics volta a ficar muito interessante. Hoje a gente estava vendo alguns estudos, o payback de um investimento, você colocar um telhado na sua casa, é entre 2 anos e meio e 4 anos e meio, a depender da sua região, da sua insolação e tudo mais. É um payback muito baixo, a rentabilidade de você fazer esse investimento é muito boa. A gente prevê aqui uma dinâmica de volta de crescimento. Tá? Isso conversa inclusive com o que eu falei da incerteza do preço de longo prazo. A depender do quanto for crescer isso aqui, você pode atrapalhar lá o tema do preço de energia de longo prazo. Tá? Em suma, gente, é um pouco isso. A gente vê aqui um valuation bem interessante, um ROIC na casa de 30%, uma fortaleza que é essa rede de 80 mil revendedores que eles construíram ao longo do tempo. E agora o qualitativo permanecendo e o quantitativo indo se ali para um patamar que a gente tem bastante conforto de ter uma posição de investimento aqui, tá? É isso, gente, que eu queria dividir com vocês. Fico à disposição. Desculpa aí ter me estendido um pouco mais hoje, mas fico aí à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário, tá? Muito obrigado.